Olá, pessoal. Esse vídeo é mais para instruir vocês do que apresentar uma aula completa. Hoje, dia 29 de novembro, dia da nossa aula assíncrona, eu quero aproveitar para a gente fazer uma revisão geral dos assuntos que nós discutimos até agora e também das atividades que vocês desenvolveram. Tá? Então, primeiramente, a participação de vocês no fórum, que foi uma participação muito boa, bastante ativa e bastante dinâmica, com bons insights, bons comentários. Essa participação do fórum vai ser reconhecida, eu vou atribuir uma pontuação também, tá? Os desafios vocês desenvolveram e ainda estão concluindo, porque acho que o prazo para a terceira atividade é hoje ou amanhã. Tanto a atividade 1 quanto a atividade 2 e constam da trilha 1, a demanda intrínseca, eu até onde eu pude ler, eu considero que vocês foram muito bem sucedidos, né? Fizeram um excelente trabalho. No caso da atividade 1, que demandou aquela uma espécie de análise, né? Uma dissertação sobre a questão da função e da natureza, a partir do poema Estudo de Duas Peras, de Wallace Stevens. E vocês fizeram realmente um bom aproveitamento do texto de Antoine Compagnon, texto que apresenta os conceitos da mímese, né? O conceito da mímese como imitação, como referência sobre a realidade, e o ataque da teoria a esse tipo de conceito e a retomada do conceito da mímese. Então, acho que alguns foram escreveram com muita propriedade sobre isso, aproveitando de fato o poema toda a sua complexidade, aparente simplicidade, mas uma profunda complexidade. Então, vocês estão, em geral, de parabéns. Isso é uma atividade que vai também, claro, vai valer um ponto. Né? Bom, a atividade 2, cujo comando foi uma resenha crítico-comparativa entre dois textos de Todorov, né? e o texto de René Vellen. Tá? O trabalho também foi muito bem sucedido. Claro que existem diferenças. Trabalhos que valem uma nota muito boa, estão. Mas, de um modo geral, todas as pessoas que depositaram a atividade no, no AVA, eu considerei que foram bastante producentes, foram bem sucedidos. Houve uma boa absorção do assunto, da matéria, e também uma tomada de posição. Na sua maioria, vocês opinaram, tomaram posição em relação ao debate. Tá? Então, a atividade 3, que é um comentário sobre uma pequena dissertação sobre o valor literário. Esse é um tema da trilha 2, uma aula que eu ainda vou apresentar, vai ser a última aula síncrona do dia 6, mas que o João Gabriel Lobo já colocou um vídeo lá na aula assíncrona passada, e que pelo menos as pessoas que nós lemos até agora fizeram também um bom aproveitamento do material disponibilizado, tanto dos textos quanto do vídeo, que é uma síntese do tema apresentado pelo monitor, o meu orientando, João Gabriel Lobo. Eu vou retomar esse assunto, a aula, a partir exatamente do vídeo do João Gabriel, a partir da retórica das paixões, na próxima aula, que será uma aula síncrona do dia 6. E eu vou fechar com esse tema, porque esse tema da valoração na teoria da literatura é sempre deixado por último. É um tema muito complexo, muito polêmico, e
e pouco enfrentado. Então, eu resolvi dar uma ênfase a esse tema nesse curso especificamente. Mas isso não impede que vocês façam atividade. E a atividade está sendo bem desenvolvida pelo que eu li até agora. Tá? Então, são atividades que refletem, de fato, o interesse das pessoas, de vocês, no caso, pelo curso, a dedicação e a leitura. Vejam bem, vocês foram bem-sucedidos até agora, os que apresentaram o trabalho, graças ao fato de que vocês leram os textos. Não é insuficiente apenas assistir às videoaulas ou participar das aulas síncronas, porque toda a base do nosso trabalho está na bibliografia, nos textos que nós temos que ler. E uma recomendação que eu faço a vocês é que as leituras devem ser sempre leituras críticas. Eu recomendo, como forma de estudo para a prova, será no dia 13, que vocês, na medida do possível, releiam todos esses textos, anotando alguns pontos que vocês ainda consideram obscuros, pontos sobre os quais vocês têm alguma dúvida, e aproveitem essa semana que eu vou abrir colocar disponível 3 links para reuniões de mentorias, para que a gente possa fazer uma espécie de... a gente possa passar limpo todo o conteúdo do curso, e que não fique nada sem ser esclarecido, nada sem ser bem compreendido em termos do conteúdo do curso. Então, é importante a leitura dos textos. Claro que as pessoas que já fizeram o trabalho, já leram os textos, possivelmente uma, duas ou três vezes, se não tiverem tempo para isso mais, eu aconselho que releiam o próprio trabalho, a própria atividade que vocês escreveram, e é, na realidade, uma síntese desses temas que foram debatidos, tanto no fórum como na atividade escrita que vocês apresentaram. Então, eu quero parabenizar vocês mais uma vez e fiquei assim, muito impressionado com muitos trabalhos em relação, sobretudo em relação à análise do poema de Wallace Stevens, e o aproveitamento que foi feito no debate sobre os conceitos da mímese. A atividade 2 também. E a 3 está vindo por aí. Essa semana, acho que nós teremos as pontuações atribuídas a essas atividades. E aí fica, então, a prova do dia 13. Né? No dia 6, depois da minha aula sobre a valoração, sobre a questão do valor na literatura, eu pretendo ainda deixar uns minutos para discutir sobre como será essa prova do dia 13. Eu já falei em algumas reuniões, mas vou voltar a falar com mais precisão, ressaltando que as avaliações não são, de modo algum, punitivas. Elas são formas de aprender mais sobre o assunto e também de desenvolver a capacidade crítica, capacidade de reflexão crítico-teórica de vocês, tá? Claro que dessa vez será de uma forma escrita, uma prova, mas não é possível fazer prova de marcar, de X, porque o assunto demanda uma escrita cursiva, que possa... é um desafio. E vocês têm enfrentado os desafios todos das atividades até agora muito bem. A prova não será, efetivamente, nada assustador e punitivo. Será mais um momento de aprendizagem, tá bom? Pessoal, então eu vou colocar como tarefa, mas não tarefa valendo para nota, nessa aula de hoje, dia 29 de novembro, a releitura, na medida do possível, de todos os textos disponibilizados sobre os diversos assuntos da trilha 1 e o da trilha 2. Só relembrando que a ênfase realmente da cobrança será em cima da questão da natureza, da função e o tema do valor da literatura. E um pouco sobre os conceitos da mímese, evidentemente. Embora você já tenha dado conta na atividade 1, isso poderá voltar a ser cobrado. A prova ela constará de algumas questões
serão dissertativas, das quais vocês escolherão 2 para responder. Então, é isso. Fico à disposição. A tarefa hoje é ver esse vídeo para ficar atento às orientações e reler, na medida do possível, os textos que foram distribuídos, disponibilizados no AVA, ainda levantando alguns pontos que podem ter ficado obscuros sobre os diversos temas que nós estudamos em Teoria da Literatura 1. Bom fim de semana para vocês. Muito obrigado.